um caminho qualquer. Tem aqui uma carga a fazer um caminho. Ora bem, a velocidade neste ponto vai ser acima tangente. Ok? Gelson, vocês conseguem ver bem, não conseguem? Está um reflexo Tá bom. aí no canto. Precisas que eu mude de cor? Não está um reflexo aí no canto esquerdo, mas dá para ver. Dá para ver que é o B. Acho que agora ficou melhor. Não. Apesar assim, Assim, vê melhor? está um Acho bocado que mais não. escuro, mas. Sim, agora no reflexo, dá para ver sim, professor. Pois, me chama Fasto, o gajo. Tipo, o outro estava bem, professor, só que estava com um bocado no canto aí superior esquerdo. Ok, Mas aí então se eu assim, dá mover para mais assim ver. para baixo. Eu apago o quadro mais vezes e meto aqui. Não, Aqui é assim. Se eu fizer assim um caminho, sim. vês bem? Sim, estamos a ver bem. Ok. Então digo que tenho assim uma certa velocidade. Ok? Tenho a minha carga que se está a mover, a minha carga aqui que se está a mover, nesta trajetória assim um bocadinho esquisita, e eu vou tentar perceber quanto é que é o campo magnético que esta carga gera num determinado ponto. Ok? O que é que a gente vai Gesto. fazer? Eu vou escolher um ponto qualquer arbitrário, Vê tempo, vou dizer tu aqui, Tempo ok? como era, Lô. E vou fazer E basta aplicar o vermelho. o que a gente gosta de chamar o nosso vetor de direção. O nosso Tempo vetor é, com eu ela. centro-me na minha carga e calculo E quanto é que é basta o campo aplicar o magnético neste vermelho. ponto. Aquele molho vermelho. O Ora, gosto de pimenta, e piripiri. eu sei Ah, que vou ter uma coisa que é proporcional à carga. Quanto mais carga eu tiver, maior vai ser o campo magnético que eu vou ver. Quanto maior a minha velocidade, maior o campo magnético que eu vou ver. E por outro lado, vou ver que tenho, tudo bem que tenho aqui R sobre R ao cubo. É como se fosse 1 sobre R ao quadrado. Então, quanto mais afastado eu estiver, menor vai ser o campo magnético. Ok? Estas são as nossas leis básicas. Agora tenho uma questão. Qual é que é a direção deste campo magnético? direção. Não é Sim. coisa para baixo, sim. Não é o Como? B. A direção. Simplesmente era o B que está aí. Sim, estão bem. Qual é que é a direção dele? Porque isto é o vetor R e isto é o vetor V. Qual é que é a direção do meu campo magnético? Ora, se eu olhar aqui para esta expressão, Aí o R vai de onde até onde? Está aí o R. aqui até aqui. Até outro ponto aí é o quê? Não entendi. Este ponto é o ponto onde eu estou a medir o campo magnético. Ok, entendi, sim. Porque esta função aqui, o que é que ela me está a dizer? Estás a dizer o campo magnético, se quiser até posso fazer assim. B de R. Ok? É o B em função do ponto que tu escolhes. Ok, sim, entendi. Então, olha, se eu tiver esta carga a andar a esta velocidade, tu estás a definir um campo magnético em todo o espaço. Sim. Ok? E eu sei que quanto mais afastado eu estiver, mais pequeno ele é. Quanto maior a minha carga, maior ele é. Quanto maior a minha velocidade, maior ele é. Sim. Ok? Então agora, a pergunta é, qual é que é a direção do meu campo magnético aqui? É perpendicular ao Ora, V, professor? diz, Não tem que ser perpendicular ao V. tem que ser perpendicular ao V, externo de R. Ah, sim, R lá em cima. Ah, sim, já entendi, sim. Estás a ver? Então, aquilo que nos está a dar a direção do meu campo magnético é isto, V externo de R. Neste problema aqui, para onde é que seria o meu B? Ora, a maneira, eu sei que há pessoas que gostam de fazer a regra das três coisas e não sei quantas, para mim é sempre confuso. A maneira como eu defino é, uso a regra da mão direita, mas o que eu faço é, V vai para R. Então, V vai para R. Certo? Porque isto é R. Eu pus aqui o B, mas se calhar isso é confuso. Pronto. V vai para R. Então é assim. V vai para R. No que lugar está a apontar para onde? Para dentro. V vai para R. Para dentro do quadro. Então o meu B, vou desenhar aqui em preto, vai para dentro do quadro. Neste ponto aqui. Sim. Ok? Sim. Faz sentido ou não? Sim, para mim faz. Ok. Então agora,
De repente põe a questão. Então e se tiver deste lado, o R? Ora, outra pergunta. Se eu estiver aqui neste ponto, como é que é o campo magnético aqui? É igual, professor? Igual. A rotação está sempre a acontecer no mesmo sentido. V vai para o R. E vai aparecer para aqui. Ora, uma outra maneira de se calcular isto é se seguires a regra mão direita, em que o teu polegar é correto. Se eu estiver a ir para ali, isto é a direção do campo magnético. Ele vai estar a fazer isto. E aqui no quadro, ele entra. Entra por dentro do quadro e sai por este lado. Ok? Então, seja qual for o ponto que eu escolha, no meu fio, como o campo magnético enrola à volta do fio, mas ele enrola sempre da mesma maneira, praticamente a corrente. Com a corrente naquele sentido, o campo magnético enrola sempre da mesma maneira. E uma das maneiras de ver seria se isto aqui fosse uma chave. Estão a ver? Ele faz este enrolamento. Ele sai por cima e entra por baixo. Com um fio que vai assim. Então o que é que acontece se eu seguir um fio fechado? Com uma corrente a atravessá-lo assim. O que é que eu ia ver? Que é para dentro, é para dentro, é para dentro, é para dentro, e de repente é para dentro de todo lado. Então cá dentro, sou completamente dominado por um campo magnético num só sentido. Ok? E fora desta bobina seria maior. Seria positivo. Ou a sair do quadro. Faz sentido? Pois. Ok. Isto aqui foi só para brincarmos um bocadinho aqui com estes vetores. Bem, então eu já compreendi umas pequenas questões que é o V externo de R pode ser calculado desta maneira esquisita de fazer V externo de R. A maneira matemática independente da minha mão, de eu ter sequer uma mão direita, é o seguinte. Se eu fizer o cálculo V externo de R é igual a o determinante desta matriz. E de X, E de Y, E de Z, V de X, V de Y, V de Z. Isto são os componentes. Okay? R de X, R de Y e R de Z. Então a gente calcula o determinante desta matriz e obtemos exatamente o resultado. Ora, qual é que foi o meu problema há bocado? O problema há bocado era assim. V assim, R assim, e eu disse que o B dava para dentro. Ou seja, se eu disser que tenho estes eixos, X, por acaso eu podia fazer assim, X, Z, para aqui, e Y, que é o Y neste sentido, para dentro do quadro. Vamos fazê-lo assim. Não, que isto aqui é um bocado feio. Vamos fazer assim. É para ser aquele que é normal para toda a gente. Okay? Eu digo que o quadro é o plano ZY e que o que sai e entra para dentro do quadro é o X. Ok? O V e o R, que componentes é que eles têm? O V e o R, que componentes é que eles têm em X? É 0. Então seria 0, 0, e seria VY, VZ, RY, RZ. E tenho aqui é X, é Y e é Z. Professor, não entendi porque é que eles não têm componente em X. Não tem componente em X porque eu defini o X a sair do quadro. X é esta direção. Fora do quadro. Ok. Sim. Eu só explico para o produto para isto estar certo. E o R é o Z, certo? Mais ou menos. O R está no... Eu pus direções arbitrárias. O R e o V estão no quadro. Ok. Sim, posso dizer que ele só tem uma direção. Se quiseres posso fazer isso. Em que o V só tem direção em Y. Conseguem ver aquele lado do diagrama, não consegues? V só tem Y. Aqui é 0.
e o R só tem em Z. Aqui é zero. Ok? Faz sentido? Sim. Se tentares calcular este produto, este determinante, vocês sabem a regra de agarrar neste e fazer este vezes este, menos este vezes este. Ok? E depois agarram neste e fazem este vezes este e este menos este. Agarram neste e fazem este vezes este, menos este vezes este. E o que vocês veem é que o único produto que não está a dar zero é isto. É x vy vezes rz. Ora, eu disse que vy era positivo e o rz neste caso está negativo. Então vamos ficar com isto. Que é exatamente o campo magnético a entrar para dentro do quadro. Ok? Porque é menos é x. Eu disse que o x era o que entrava em cima do quadro. Positivo para fora. Ok? Isto é uma regra de bolso que dá jeito para quando tivermos que calcular e os problemas não forem simples, mas nós aqui mostramos os problemas relativamente simples. Achei que era importante a gente pelo menos ver isto uma vez, está bem? Sim. Pronto. Então agora que eu compreendi isso, eu também posso ver. Eu já percebo estas coisas. Há uma coisa que eu posso ver, que é, há uma outra quantidade que se pode calcular com alguma facilidade, que é quão intenso é o meu produto externo. Qual é que é a amplitude deste vetor que é criado? A amplitude é igual a isto. Seno do ângulo entre eles. Ora, o que é que é agir nesta parte? Conseguem ver que isto é semelhante a uma outra coisa que vocês calculam às vezes? Ou vocês estão a ver qual é que é essa quantidade? Okay. Isto é muito semelhante ao produto interno. Como é que é o produto interno? V interno com R dava quanto? Módulo V, módulo R, cosseno de θ. Ora, se eu estivesse a fazer o produto interno, quando é que o produto interno é máximo? Quando este ângulo é zero. Ou seja, quando V e R têm a mesma direção. Não é? O produto externo é exatamente ao contrário. É seno desse ângulo. Seno de zero é quanto? É zero. Ora, dois vetores que sejam paralelos vão ter um produto externo igual a zero. O que é que isto quer dizer na minha expressão? Aqui. O que é que quer dizer V externo de R ser os dois estarem alinhados? Ora, eu disse, tem aqui a minha partícula, não é? Tem esta velocidade. Quais é que são os vetores R que fazem um ângulo de 0 ou 180 graus com o V? São todos os R's que estejam nesta linha. Não é? Imaginem este R para aqui. O ângulo é 180 graus. O seno dá 0. Se for este, o ângulo dá 0. Seno dá 0. Então o que é que acontece? A minha partícula viajar no espaço a uma certa velocidade está a criar este campo magnético espiralado à volta dela, mas que no eixo aqui é 0. Ok? Qual é que é a consequência da minha partícula ter o campo magnético que está em cima dela ser igual a 0? Não sabe dizer? O campo magnético está exatamente na direção dela, à frente dela, atrás dela, em cima dela. É sempre 0. Logo, o que acontece é que a minha partícula, a minha carga a mover-se, não tem como interagir com o seu próprio campo magnético. Ele não existe. E nós estamos habituados a ver partículas a desviarem-se em campos magnéticos. Não é? Nós estamos habituados a escrever que a força, que é conhecida como a força de Lorentz, força magnética, é igual a quê? É igual a Q V externo de B.
Então, se o B for zero, não há força. A minha partícula, a minha carga, não tem capacidade de interagir com o seu próprio campo magnético. Pode interagir com outros, mas com o seu nunca. Ok? Isto é muito importante. Professor, mas ele é zero quando o campo magnético é zero, certo? Sim, exatamente. Quando o campo magnético é zero. O campo Exatamente. magnético é zero, está a dizer acima do fio que o professor falou. Exatamente. Na minha direção, em cima de mim, o campo magnético é zero. Sim. Mas é o que tu estás a criar, percebes? Ou seja, este fio não cria campo magnético sobre ele próprio. Jéssica Chiu! Um segundo. Para Brúdio! Aliás, é um dos problemas das séries teres um fio e teres outro fio. Creio que a professora talvez o tenha resolvido. Tens dois fios e o que acontece é que este fio sente o campo magnético do de baixo, mas não sente o seu próprio. Porque em cima dele próprio, aqui temos a relação que é em cima dele próprio não há campo magnético criado por ele. Mas o de baixo existe. Quando o seno é zero, certo? Quando o Desculpa? ângulo. Quando o seno é zero, certo? Quando o seno é zero, sim. Ah, tá, ok, entendi. Que é sempre. Sim, Percebes? sim. Porque Ah, a única entendi. estás tu na direção em que estás a ir. Ok, sim. Mesmo que isto esteja a mudar, se tu estiveres a fazer este caminho, é Ah, ok. tu Quando estiver em relação a ti próprio. Sim, quando estiver a mesma direção, não há campo magnético. Nem Exato, mas assim. aqui à volta já há. Sim, se considerarmos pontos à volta, certo? Exatamente, é irregular ali à volta. Para Ok. todos os pontos do espaço, menos os aqueles. Entendi. Ok? Então, quando tens assim dois fios, é a força que este faz neste. Ok? Sim. Então vamos lá brincar um bocadinho. Já percebemos estas coisas, já percebemos estas quantidades. E agora tenho uma questão. Que é, no exercício 4.1, o que é que eu tenho? Acho que é 4.1, é 11. Acho que é 4.1. Desculpem, 4.11. É ponto 1. Parecia que era pouco. No 4.11, o que é que eu vou fazer? Eu tenho um pedacinho, assim, e tenho um fio aqui fininho, tenho outro fio aqui fininho, tenho aqui assim um fio mais grosso, tenho aqui uma fonte de tensão, okay? Está ali ligado, há ali uma tensãozita. Estou a ver aqui o meu esquema. Aqui. Ok? E agora, tenho aqui sim um campo magnético. Ok? Vou desenhar só assim, isso é mais simples. Ok? E aqui sim um campo magnético. O campo magnético é tudo constante. É um campo magnético externo. Está aqui. Não é disto. Ok? E agora, por ter aqui esta fonte de tensão, vou ter aqui uma correntezinha a passar. E, ok? Professor, o campo é para fora em qualquer dos casos? Sim, o campo é o único campo que está aqui enfiado. É Ele diferente é só. para fora em todos os casos. Porque não é o campo que o fio está a fazer, percebes? É o campo exterior. Ok, entendi. É um campo exterior. Ok? Está aqui. Vou apagar aqui, que é para isto aqui dar mais espaço para a gente ver melhor. Pronto, ok. E este campo B, que está a entrar para dentro do quadro, tem uma intensidade de 3.6 Tesla. Ok? E agora, que mais dados problemas é que nós temos? Nós temos mais um dado problema, que é este fio tem uma certa massa por quilograma, por metro, que é 0,04 quilogramas por metro. É um fio que tem uma certa densidade linear. Ok? Isso aqui ainda não se pode dar tudo.
E depois a grande pergunta aqui é, se eu assumir que há aqui gravidade que está a puxar isto para baixo, não é? Se eu puser aqui sim um peso, a primeira pergunta é logo, ok, já estás a ver que esta massa aqui vais ter que converter a um certo peso. Então, a primeira pergunta do exercício é, qual é que é a direção da força sobre aquele fio? Ora, se vocês têm um fio, okay, reparem, como é que é o sentido da corrente? Desculpem, está certo? Não, a corrente aqui está ao contrário, creio eu. Não, está certo. Está certo. Qual é que é o sentido se eu tiver a corrente assim? Qual é que é o sentido da força? Bem, a gente há bocado aprendeu a ver quanto é que é o campo magnético criado por uma corrente. Mas quanto é que é a força? Bem, a força, a gente sabe esta expressão, que é V externo B. Isto é a minha força magnética. Mas eu tenho um problema. É que aqui isto não parece muito útil, não é? Eu tenho aqui uma corrente a passar, mas eu tenho uma expressão que está na velocidade de uma única partícula. Será que eu tenho maneira de converter uma na outra? Deixa eu apanhar um belinha. Podias tentar um belinha, qualquer esquisito, mas neste caso o teu B é constante neste espaço todo. O que acontece é que neste caso há um truque que é usado que é, se eu pensar neste pedacinho de fio, quantas cargas é que lá estão dentro? Tem uma corrente a atravessar. Epá, isso é difícil de perceber. Mas se eu imaginar um fio exatamente igual a mover-se a uma dada velocidade, está-se a mover à velocidade das cargas. Quantas cargas é que estão lá dentro? O número é constante ou varia? Eu estou a desenhar um pedaço imaginário que segue a corrente em frente. Está a seguir com ela. Como isto está tudo a andar à velocidade da corrente, as cargas estão paradas em relação a mim. Não é? Então as cargas que estão lá dentro são uma quantidade fixa aqui. Ora, o que se descobriu foi que para dois fios exatamente da mesma espessura, se eu olhar para este comprimento, aqui, L, ok? O que se descobriu foi que, se eu tiver o fio deste comprimento, a quantidade de cargas que estão aqui dentro, quer os fios estejam em movimento, ou quer o fio esteja parado, a quantidade de cargas é a mesma. Desde que a corrente seja constante. Porquê? Porque a quantidade que entra é igual à quantidade que sai. Então o que eles juntaram? Que há um produto que é constante, que é Q vezes o V é exatamente igual a um I vezes o comprimento do fio, desde que a corrente tenha a mesma direção da velocidade. Ou seja, se a corrente é para ali, a velocidade das cargas é para ali também. Doutor, mas tem vezes que a velocidade, a direção da velocidade e a direção da corrente é diferente. Mas aqui elas têm que ser iguais. Não, eu estou a perguntar se tem casos em que ela é diferente. Não, porque a corrente ser numa certa direção implica que a velocidade seja... que ela é a velocidade das tuas cargas. Sim, é para ali. Isto, ora, o que é que tu podes dizer uma coisa? É que tu tens um problema. É que tu dependes do sinal da carga. Yeah. Então o que é que acontece? Eu disse desta brincadeira de velocidade ser para ali, mas é a velocidade vezes a carga. Então o que é que acontece? Se as cargas forem negativas em vez de positivas, a corrente vira ao contrário. Percebes? Sim, sim. Não, não entendi. Distraí-me um bocado. A última parte do que o senhor disse. É um bocadinho esquisito, não é? Mas há esta equivalência. Ora, uma coisa um teste que a gente pode fazer logo, vou só apagar aqui, um teste que podemos fazer logo é unidades. Se estas duas coisas são iguais, tem que ter exatamente as mesmas unidades.
Ora, que unidades é que tem? Q é Coulomb. Velocidade em metro por segundo. As unidades deste lado têm que ser iguais a este lado. O que é uma corrente? Uma corrente é cargas por segundo. Sim. No comprimento é metro. É a mesma coisa, sim. Estás a ver? Tens que compensar aquela distância. Ou seja, um pedaço de fio, se tu seguires o pedaço de fio à velocidade a que as cargas lá dentro estão a ir, a quantidade de carga é constante. Se tu ficares quieto com esse mesmo comprimento de fio e deixares as cargas passar por ti, a quantidade de cargas lá dentro também é constante. E é a mesma quantidade. É uma transformação um bocadinho esquisita. Então o que é que acontece? Esta expressão pode ser reescrita para um fio. E a maneira como a gente a escreve é I vezes o L. E porquê que eu estou para esse o L? Porque é o L na direção que eu escolhi que era para a velocidade. Ok? Externo P. Yeah. Ok? E agora, de repente, tenho a pergunta que vou aplicar aqui. Que é, eu tenho este campo magnético a ir para dentro do quadro. Ok. Tenho uma corrente que está a ir em que sentido? Perpendicular. Ali. Ok? Então, quanto é que é V externo B ou L externo B, porque vai dar o mesmo? Já estou a dizer assim. É para cima, pessoal. A força é positiva, para cima. Para cima. Corretíssimo. Já estás a mesmo a ver de propósito porque é que a força é para cima, não é? Sim. Porque agora a grande pergunta, a segunda linha da pergunta, diz. Pode repetir porque é que ficou para cima, só favor? Ora bem, porque estás a fazer, ouviste aquelas regras que eu disse há bocado, de V vai para B, L vai para B, certo? Sim. Ouviste isso? Então é, se eu tiver o I para ali, estás a ver o marcador, está a apontar para aquele lado, Sim. e eu tiver este marcador azul que é o campo magnético para dentro do quadro, certo? Sim. Eu posso fazer estas rotações. Sim. Então o que é que acontece? Se eu disse que isto aqui era assim, eu posso rodar e o resultado é o mesmo. E é L, que é este fio, vai para B. L vai para B. Ok. Já percebi. Obrigado. L para B. Certíssimo. Isto é que é coisa, é sempre muito esquisito, especialmente assim na webcam, para vocês perceberem, mas é que o problema é que em magnetismo todos os problemas são tridimensionais. Já não há muitas simplificações que consigas fazer a não ser dizer não, as minhas coisas andam aqui no quadro, que é para o campo magnético ser sair do quadro ou entrar no quadro. Ok? Pronto, então neste caso, a minha força, se eu ficar então com isto, fico com a minha força a apontar para cima. E a pergunta do problema é: que corrente é que eu tenho que passar de maneira a que a força magnética iguale o peso, mas em sentidos contrários? Ok? Então como é que eu faço? Eu pego numa força e pego na outra força e vou igualá-las. Então eu tenho P, tem que ser igual, mas por só em modo também, é para simplificar a conta. P é igual a F. Então, quanto é que eu disse que era o meu F? O meu F magnético. Quanto é que eu disse que era? I vezes o L vezes o B com a direção para cima. E o P, quanto é que tem que ser? Eu aqui estou a falar em módulos, está bem? Como eles têm sentidos contrários, a única maneira de eles se anularem é se este módulo for igual a este módulo. Professor, no enunciado eles pediram para saber a força P, certo? Para calcular a P. Sim, agora tens de calcular P. Quanto é que é P? Sim, e depois já vemos aí para aquilo ficar em equilíbrio. Exatamente. Tem que ser igual ao F, certo? Para não ficar a mexer assim para cima e para baixo. Exatamente. Isso é lógico. Certo? Quanto é que é P? É igual a I, quanto é que é o P? O peso é o quê? Não é I, L vezes B, pessoal. Desculpa?
Não vamos substituir agora o valor da corrente vezes a distância vezes o campo magnético? Isso já está aqui. Sim. Só que eu agora quero calcular o P. Porque eu agora tenho aqui uma equação para resolver. Isto é força magnética. Quanto é que é a minha expressão do P? Repara, tens o P aí para baixo. É o peso daquela barra. Sim. Quanto é que é o peso daquela barra? Alguém sabe dizer como é que é a expressão genérica do Massa peso de vezes uma gravidade. coisa? Não é? Massa vezes a aceleração da gravidade. Isto é o peso. É a força que a Terra faz para me puxar para baixo. Ok? Agora, a grande questão é quanto é que é esta massa? Esta massa, eu não a sei, mas sei Densidade. quanto é que ela pesa por metro. Então, aquela massa é lambda vezes o comprimento do fio vezes a aceleração da gravidade. Então, se eu agora quiser igualar estas duas coisas, estas duas quantidades, fico com ILB igual a lambda LG. E a pergunta é, quanto é que o I tem que ser para estas duas quantidades serem iguais? Ora, os L's cortam, e eu fico com o I tem que ser igual a lambda G sobre o meu campo magnético. Portanto, no enunciário do 4.1 eles pedem para saber qual é a corrente, certo? 4.11. Ah, 4.11 eles pedem para saber a corrente que é pedido, certo? Sim, depende qual é que é a corrente que tens que passar por este sistema Para ficar mais equilíbrio. de maneira a que as duas forças compensem uma à outra. Ah, ok, entendi. Ok, é isso. Então agora o que é que a gente viu? Nós acabamos de perceber que conseguimos usar um campo magnético para mover coisas. E que coisas são essas? Bem, eu tinha que ter cargas em movimento dentro do fio. Para o meu fio sentir uma força, tinha que haver uma velocidade lá dentro. Tinha que haver uma corrente não nula. Então, se houver um campo magnético e o fio for um fio só, não tiver uma corrente a passar, vocês põem o fio e não acontece nada. Se puserem um campo elétrico, se fizerem corrente elétrica a passar por este fio, de repente o fio vai sentir uma força que está relacionada com o campo magnético. Ora, como é natural de... Vou apagar isto, também. Como é natural como é da natureza humana, nós pegamos neste conhecimento e fizemos dele uma arma. Então, há uma coisa, um objeto, conhecido como um canhão de Gauss. Ok? Vocês podem ir ao YouTube, não agora, podem ir ao YouTube e ver uns vídeos engraçados de canhões de Gauss. Que é o CICIO 4.19. Então o que é um canhão de Gauss? Eu tenho aqui sim um carril infinito. E tenho aqui um segundo carril infinito. Isto são os fios, ok? Peguem em frontal. Eu ponho aqui em cima uma fontezinha de tensão a criar aqui uma corrente, não é? Ora bem, se tem aqui sim a coisa, vou criar uma corrente, esse que é assim neste sentido, se não me enganei. Já pode ser uma coisa. Exatamente. Vou meter aqui assim uma correntezinha. E o que é que vai acontecer? O que acontece é que eu vou colocar aqui estes fiozinhos e vou meter aqui um carril, aqui no meio, que une os dois fios. Ok? E fecha o circuito. Qual é que é a direção da minha corrente? Alguém me sabe dizer? Ela começa assim, não é? Ela vem assim, atravessa o fio e vem para aqui. Professor Mestre, ele também não segue em frente. Hã? Ele O quê? se ele também não segue em frente. Não. Por que não? Os dois fios estão completamente separados. O único ponto de união dos fios é este pedacinho aqui no meio. Ah. Mas tipo, como aí está aberto, ele não passa, certo? Sim. No fim, se tivesse fechado também a corrente ia por aí. Claro. Mas o que está a fechar a corrente neste momento é este aqui azul. Ok, entendi, sim. Ora, temos aqui uma questão, que é quanto é que é o campo magnético
que esta barrita vê aqui no meio? Temos uma questão. Ora bem, ela vai fazer campo magnético sobre si própria? A gente já aprendeu que não, há bocado. Eu não crio campo magnético sobre mim próprio. Mas estes dois ramos estão perpendiculares. Logo, estes dois ramos vão criar um campo magnético que ela sente. Ora bem, se nós pegarmos aquela expressão da lei de Biot-Savart que a gente aprendeu há bocado, e vocês a integrarem ao longo do fio, ok? Usando aquele truque de V igual a I dl, ok? Só que eu aqui, em vez de ter a carga normal, fiz o diferencial. O que a gente vê é que, se vocês tiverem um fio infinito, primeiro que tudo, o campo magnético é aquela espiralzinha perfeita em torno do fio. Mas a sua intensidade vai ser I μ0 sobre 2π vezes a distância. A distância é o fio. Ok? Isto aqui eu não vou estar aqui sem fazer um integral, porque já não temos muito tempo. Mas isto aqui é o campo magnético num fio, que um fio cria, afastado do fio. Tenho aqui assim um fio, tenho aqui este ponto, a uma certa distância d, e o campo magnético que está aqui neste ponto, temos de fazer aquela regra, se a corrente for assim, temos de fazer aquela regra, aqui é para dentro e aqui é para fora. Ok? Então, do lado de dentro, aqui, que campo magnético é que a gente tem? Okay? Se a gente fizer aquela regra na mão direita, para dizer para onde é que é o campo magnético, é para dentro, mas isso é causado por este fio, não é? Então e este fio? Para onde é que ele vai criar o campo magnético? Ao contrário, senhor. O quê? A sair do quadro? Assim, senhor. O de cima entra no quadro, não está igual. Não, o de cima entra no quadro. É igual, é igual. É igual. Os dois fazem campo magnético na mesma direção. Então, quer este fio, vão criar campo magnético para dentro. Não é? Ora, então agora pergunto, quanto é que é o campo magnético que está aqui no meio desta barra? Porque esta barra também vai criar campo magnético, mas só para fora. Fora dela. Então eu estou a perguntar, na barra, neste ponto aqui do meio, se eu souber que esta distância D é igual a 3,5 cm, quanto é que é o campo magnético aqui no meio? Sem a gente ter que estar a fazer muitas contas. Quanto é que ele tem que ser? Tem que ser o campo magnético criado por esta, e a gente vai usar esta fórmula, mais o campo magnético criado por este. Como estão os dois à mesma distância, são iguais. Então vai ser 2 vezes esta quantidade. Okay. Certo? Sim, sim, entendido. Ok. Então já sabemos que esta barra, este circuito é um bocadinho esquisito, não é? Porque o que é que eu estou a ver? Nesta geometria, eu consigo ter uma corrente a atravessar este circuito, mas ao mesmo tempo consigo ter que o próprio circuito faça campo magnético que é sensível, que é podido ser sentido nesta minha barra do meio. Ok. Então agora, dado este conhecimento do campo magnético, que os dois fios estão a criar campo magnético no mesmo sentido, é 2 vezes a soma, não é? A soma de um mais o do outro. Pergunto, que força é que esta barra vai sentir? E em que direção? Agora o exercício é vosso. Digam-me lá. Depois vocês podem completar o resto do exercício com valores, porque hoje não temos muito tempo. Mas agora vá. Concentrem-se e vamos ver. Para onde é que é a força que esta barra sente? A barra é móvel. Pode ir para a frente e para trás. A força. Posso meter aqui a expressão outra vez. F
Eu vou sempre começar pela mesma, porque é básica. É Q, V, externo de B. Não é? Que é igual a I, L, externo de B. Ok? Por isso, vocês usem a que se lembrarem melhor. Então vá. Para onde é que é o V? Vai para frente, pessoal. Para onde é que é o V? Ou o L? É para baixo. Para baixo. Corretíssimo. Para onde é que é o campo magnético? Para dentro. Para dentro. Ok? Para onde é que é a força? Para fora. Este vai para ali. Para frente. Vai para quê? Para frente. Para ali ou para aqui? Não, para frente. Para ali? Sim, sim. Onde eu estou a apontar? Sim. Exatamente. Ok? Porquê? Vamos ter aqui um M. Ok? Estão a ver? Isto aqui é um bocadinho esquisito de vos mostrar. Mas se eu rodar isto, o que é que acontece neste caso? Isto é a minha corrente para baixo. Isto é o campo magnético a entrar para dentro do quadro. Então é, este vai para aquele. A força para ali. Faz sentido? Isto é aquilo que eu estou a insistir um bocadinho, porque é aquela coisa que vocês têm que sozinhos depois chegar lá, não é? Eu estou-vos a dar um vetor. Professor, Sim, sim, diz lá. desculpe. É sempre do I para o campo magnético, da corrente para o campo magnético? É. Ok, obrigado. O sentido da expressão é aquele. É sempre V para o B. Há uma propriedade do produto externo que é A externo de B. Isto é a pergunta que tu me estás a fazer. É se interessa eu saber a direção. A parte chata... Espera, estou a pensar. A parte chata é que A externo de B é igual a menos B externo de A. Esta é que é a coisa chata. Se tu os trocares, o resultado também troca de sinal. Essa é que- Ok. Obrigado. Isto é que é um bocadinho chato. É, se tu tiveres este, quando tu fazes a regra tens um resultado. Quando fazes a regra para o outro lado, tens outro resultado, tens o contrário, estás a ver? Esta é que é a coisa um bocadinho chata destes cálculos. Ok? Pronto, então, aqui no exercício, vamos só para finalizar, de repente tenho uma questão, que é, nós calculamos o campo magnético aqui no meio. Então, e aqui? Como é que é o campo magnético? É igual, só que é mais forte, é pessoal. Não, o campo magnético é igual. Não é? Igual? O teu problema é que, e por isso o exercício depois dá-vos um atalho, é, se vocês pensarem neste sistema, tem que isto aqui, vou dizer que daqui até aqui é X. Ok? E daqui até aqui é B. Não é? O campo magnético de cima tem a expressão I, ômega 0, μ 0, 2π sobre X. Correto? Sim. É daqui. O que está em baixo, a que distância é que está? Distância μ D. 0. 2π D menos X. é menos X. Estão a ver? O que um cresce, o outro cresce. Então isto é um cálculo muito chato de se fazer. Calcular quanto é que é o campo magnético médio pela barra é um cálculo chato de se fazer. Tinham que estar a fazer a conta de F igual a I, DF igual a I, L, DB ao longo da barra. Tinham que estar a calcular quanto é que é neste ponto, neste ponto, neste ponto, neste ponto e integrar esta coisa. Mas é um cálculo muito chato de se fazer, ok? Então o que é que os tipos fazem por nós no exercício? No exercício eles dizem, epá, esquece isto e diz que o campo total que a barra sente
é igual a 5 vezes o campo total no centro. Ok? Então porquê que é 5? Ou é uma fórmula assim? O meu Mas constante. assim, o resultado não é 5. Só que o objetivo foi, é mais interessante que os alunos percebam que há os diferentes campos do que estar a calcular esta integral. Porque imagina que estás num teste. Sim. Tens de perder o exercício por causa de um integral assim esquisito, ia ser muito chato, percebes? Então, dá-se esta expressão. Ok? Porque o teu B é isto. Ias-me ter que meter, ias ter que derivar isto em ordem ao x, isto em ordem ao x, colocar aqui dentro, e era um cálculo muito chato. Então o que eles dizem é, o importante é que tu percebas que aqui vais ter mais campo magnético por causa deste e menos por causa deste. E depois o cálculo assumes que o resultado é este. Ok? Sim. Então, para finalizar, vamos só tentar quantificar esta força. Quanto é que seria a minha força magnética? A minha força magnética seria a corrente que está a atravessar este sistema, eu acho que no exercício era 24 amperes, 24 amperes, e a massa desta coisinha é 3 gramas. Vocês depois conseguem ver isto tudo na série. Ok? Então, aqui, quanto é que é a força que a barra sente? Primeiro que tudo, eu sei que a direção é para ali. Eu vou dizer que aqui é x, positivo, e para aqui é y. Então eu sei que só tenho componente em x na minha força. Ok? E eu vou calcular I, que é os tais 24, vezes o comprimento da minha barra, que é 3,5, porque é a parte do circuito que tem corrente, vezes B, vezes o campo magnético que eu estou a querer criar, que é 5 vezes esta coisa. Vou-te chamar BT. Ok? E isto é a força que a minha barra sente. Ora bem, como vocês conseguem ver, com uma corrente grande o suficiente, uma distância D grande o suficiente, neste caso é pequenino, 3,5 cm. Ok? Este I que está aqui a atravessar está a criar um campo magnético muito forte. Então, quanto mais forte for o I que eu aqui puser, não só este B aumenta, como este I aumenta. Então a minha força cresce muito depressa com a corrente que eu lá ponho. Então o que é que eu tenho que fazer? Pôr uma corrente grande o suficiente para catapultar esta coisa daqui para fora. E é por isso que isto se chama um canhão de calço. Ora, a maior parte das pessoas que gostam de fazer estas brincadeiras, o que costumam fazer é metem 2 carris rígidos, uma corrente grande a passar, mas depois metem um rolamento, um berlindezinho metálico, no meio dos carris. E o que é que vai acontecer? O berlinde fecha o circuito e sai disparado. Ok? Pronto, acho que ficamos por aqui hoje. Mas este exercício vocês agora têm tudo para concluir do ponto de vista de substituir valores. Depois os cálculos são calcular quanto é que é a aceleração, quanto é que é a velocidade que ele ganha ao fim de uma certa distância. Ok? Mas estão a ver? Conseguiram arranjar um truque geométrico para o circuito criar o campo magnético aqui no meio que depois acelera esta barra para a frente. Há alguma questão? Não. Eu vou fazer uma requisição para a semana. Quer dizer, para a semana vamos ter, em princípio, a revisão de provas. Eu vou fazer uma requisição de umas salas lá em baixo com uma webcam decente, uma de teto, com iluminação melhor e não sei quantos, porque isto aqui não há condições. Ok? Por isso eu vou fazer a requisição e depois logo vemos. Há mais alguma questão? Não, está esclarecido. Está fixe. Se não houver mais questões, a gente vê-se para a semana, está bem? Ok, só. Acho que não, professor, obrigado. Vá.